Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo vamos falar sobre o jacobiano, ou sendo um pouco mais específico, a matriz jacobiana, também chamada algumas vezes de determinante associada. Primeiro, vamos falar sobre o conhecimento base, do qual eu estou assumindo que você tenha, pois para entender o jacobiano é necessário já ter uma base na álgebra linear, e em particular, matrizes e transformações no espaço. Então, primeiro, vamos ter uma matriz aqui, será 2 e 1, 3 negativo e 1. Quando digo transformação no espaço, eu quero dizer que você pode multiplicar a matriz por algum vetor bidimensional xy, e isso vai nos dar outro vetor bidimensional. E neste caso, 2, 1 e 3 negativo, 1. O que vai nos dar aqui é 2x mais 3 negativo vezes y, e depois 1x mais 1 vezes y. E esse é o novo vetor bidimensional, em algum lugar no espaço. E mesmo que você saiba como calcular ele, ainda há espaço para se aprofundar no entendimento geométrico do que realmente significa pegar do vetor xy ao vetor 2x mais 3 negativo y e 1x mais 1y. E um desses entendimentos mais aprofundados se chama transformação linear. E o que eu vou fazer aqui é mostrar para você como essa transformação em particular se parece na esquerda, em cada um dos pontos dessa grade azul. Vamos falar para o computador. Ei, se esse ponto é xy, quero pôr ele para 2x mais 3 negativo y, 1x mais 1y. E vai parecer com isso. Todos os pontos no espaço se movem e termina nessa situação aqui. Tem uma série de coisas importantes para se notar, mas a primeira delas é que todas as linhas da grade se mantêm paralelas e espaçadas de forma equivalente. E elas se mantêm em linhas, não são curvadas de algum jeito. E isso é legal, mas bem legal mesmo. E também, esse é o jeito geométrico de pensar sobre esse termo, essa ideia de transformação linear. Outra coisa para se notar aqui é que temos esses dois vetores destacados, o vetor verde e o vetor vermelho. Se voltarmos um pouco, estes são os que iniciaram como vetores base. O vetor verde é 1 e 0, 1 na direção x e 0 na direção y, e o vetor vermelho é 0 e 1. Nesta transformação, onde a matriz é multiplicada por cada um dos vetores do espaço, se olhar onde eles vão parar, neste caso, o local onde o vetor verde para, ele agora tem as coordenadas 2 e 1. Isso corresponde ao fato que a primeira coluna de nossa matriz é 2 e 1. O segundo vetor, que começou como 0 e 1, ele termina nas coordenadas 3 negativo e 1. Isso corresponde ao fato que a próxima coluna é 3 negativo e 1. É bem fácil de se ver o porquê dessas informações serem verdadeiras. E aqui eu irei multiplicar essa matriz. E é bem fácil compor essa matriz, já que conseguimos ver ela aqui, 2 e 1 e 3 negativo e 1. Mas para ver o porquê de estarmos pegando os vetores base e colocando em colunas desse jeito, quando você multiplica por 1 e 0, olhe onde isso nos leva. Então, é 2 vezes 1, que será 2, e depois 3 negativo vezes 0, que será 0. E aqui será 1 vezes 1, então será 1. E esse, então, 1 vezes 0, somando 0. Já que o 0 está ali, os únicos termos que realmente importam são estes nessa primeira coluna. Igual, se pegarmos essa mesma matriz, 2 e 1, e 3 negativo e 1, e multiplicarmos por 0 e 1 pela segunda base de vetor, o que vamos conseguir é 2 vezes 0, então 0, mais aquele elemento na segunda coluna, então 1 vezes 0, outro 0, mais 1 vezes 1, mais aquele 1. E de novo, é como se o 0 derrubasse todos os termos das outras colunas. Daí, como foi dito, geometricamente, o significado da transformação linear é que as linhas de grade permanecem paralelas e equivalentemente espaçadas. E quando você começa a pensar um pouco nisso, se você souber onde esses dois vetores vão parar, isso vai travar no lugar onde a grade inteira deve ir. E deixa eu te mostrar o que isso significa e como isso corresponde, talvez, a uma definição diferente do que você ouviu sobre a transformação linear. Se temos uma função 1 e ela vai receber um vetor e soltar outro, é dito linear se satisfaz a propriedade quando você pega a constante vezes um vetor. E o que isso produz é a mesma constante vezes qualquer coisa que tenha acontecido quando você aplicou a transformação ao vetor. Aqui não é escalar, então estamos aplicando essa transformação para um vetor escalar. E, evidentemente, é o mesmo que escalar a transformação do vetor. De forma parecida, a segunda propriedade da linearidade é que se você somar dois vetores,
e depois aplicar a transformação será o mesmo que aplicar a transformação para cada um separadamente. Depois, somamos os resultados. Uma das mais importantes consequências dessa definição formal de linearidade é que isso significa que, se você pegar a sua função e aplicar ela para algum vetor xy, conseguimos separar esse vetor como x vezes o vetor de primeira base, x vezes 1 e 0 mais y, e y vezes o vetor de segunda base, 0 e 1. E por causa dessas suas propriedades de linearidade, se eu conseguir separar desse jeito, não importa se eu escalar e somar antes ou depois da transformação. E também não importa se eu disser que é x vezes o que for a versão transformada de 1 e 0. E antes de ver o que isso tudo significa geometricamente, vamos primeiro ter todo o cálculo aqui em lousa, mais y vezes a versão transformada de 0 e 1. E seguindo, para ser mais concreto, vamos pôr no valor de x e y aqui, e tentar pensar sobre esse vetor geometricamente, talvez algo como o vetor 2 e 1. Devemos nos focar neste ponto que está aqui, no 2 e 1, e nesse outro 1. E eu quero que você siga esses pontos para ver onde isso para. E bem, vai parar em cima. Em termos da grade velha, o original que havíamos iniciado, agora é no ponto 1 e 3. E é ali onde havíamos terminado. Mas mais importante, eu quero que você note como é, ainda, 2 vezes o vetor verde mais 1 vezes o vetor vermelho. É bem legal essa propriedade, no qual é ainda x vezes qualquer que seja a versão transformada da primeira base do vetor, mais y vezes a versão transformada do segundo vetor. E isso tudo aqui foi só mais uma pequena revisão de tudo que já havíamos visto. O mais importante, que eu quero que você lembre disso tudo, é que quando você tem algum tipo de matriz, você pode pensar nela como uma transformação do espaço que mantém as linhas da grade paralelas e equivalentemente espaçadas. E também que esse é um tipo de transformação bem única, e sendo assim, essa é uma propriedade bem restritiva para se ter numa função de pontos 2D para outros pontos 2D. Um jeito conveniente de pegar isso é pensar que o local de parada para o primeiro vetor base, aquele que inicia uma unidade para a direita, ele é representado pela primeira coluna da matriz. E o local de parada para o segundo vetor base, aquele que está apontando uma unidade para cima, é nessa segunda coluna. E se isso tudo pareceu bem estranho ou caso você queira aprender mais, temos esse conteúdo em outros vídeos. Mas para pegar o jeito geométrico da coisa e entender da matriz jacobiana, que é o nosso propósito com isso tudo, essa pequena revisão deve ser o suficiente para continuar. E é isso, pessoal. Eu espero que tenham aprendido e até a próxima!